Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse debate para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem. Agora eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Componham-se. Para, candidato Marcel, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência. Portanto, bom dia, candidatos e candidatas, sejam muito bem-vindos. Pela ordem definida em sorteio, o primeiro a perguntar é Guilherme Boulos. Candidato, para quem será a sua pergunta? Bom dia, Amanda. Minha pergunta vai para o Datena. Então tá ótimo, o senhor tem 30 segundos. Datena, a eleição vai terminar em poucas semanas. E eu tenho certeza que quem mora em São Paulo está mais preocupado com os próximos 4 anos do que com o que aconteceu no último debate. Porque a polêmica, o meme, tem prazo de validade. Infelizmente, o que a gente tem vivido em São Paulo, não. O que a gente tem visto é fila da saúde, uma situação muito precária que essa gestão não deu conta de resolver. Eu quero saber qual é a sua proposta para resolver o problema da população mais sofrida da nossa cidade. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro detalhe, eu espero que, democraticamente, o respeito pela democracia seja o que paute esse debate. Eu não tenho palavreado político, eu não sei falar como político, não sei agir como político. Não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, claro que não, mas desde criança o meu pai me ensinou que eu teria que honrar a minha família, a mim mesmo e a minha família até a morte. E eu estou disposto a fazer isso, mas estou disposto a conversar. Espero que o povo de São Paulo tenha, na realidade, um debate em que todo mundo apresente as suas propostas. A minha é simples: segurança com reforço da guarda, saúde com UBS mais 2 horas, educação com as creches mais 2 horas e, com certeza, reforçar o serviço de inteligência da nossa gloriosa Polícia Civil, que é a polícia que nos dá condição, junto com a GCM, porque você combatendo o caminho da droga, você faz com que a droga não circule não só pela Cracolândia, mas também pela cidade. Isso vai diminuir muito o crime de rua e os bandidos estão matando cada vez mais. Bandido é tolerância zero, com bandido é tolerância zero mesmo, mas nós temos que salvar o povo dessa situação terrível que está vivendo ultimamente. Candidato Boulos, 45 segundos para a réplica. Gente, quando a eleição passar, ninguém vai mais lembrar das polêmicas, das gritarias que acontecem nos debates, porque ela não diz nada sobre os problemas reais que o povo de São Paulo enfrenta. Não respondem nada para quem está esperando mais 1 ano para fazer uma endoscopia simples e não consegue. Não responde nada para quem sai lá do fundão da Belmira Marim às 5 da manhã num ônibus lotado e precisa de solução para o seu problema. É disso que eu vou falar aqui nesse debate. É isso que eu tenho falado no nosso programa de TV, nas nossas redes e no nosso programa de governo. Eu me preparei para governar São Paulo e para responder os problemas reais da nossa cidade. Isso que importa. Datena, 45 segundos para a tréplica. Olha, podem ter certeza que eu não tenho o hábito de falar politicamente, mas eu sou um cara verdadeiro e sincero. E serei assim com o povo de São Paulo se me der a oportunidade de ser prefeito. No transporte público, a primeira coisa que nós temos que fazer, e o Ricardo vai ser perguntado sobre isso também, é eliminar o PCC do transporte público. O PCC não pode andar de ônibus pela cidade. E evitar que, claramente, políticos que tentam chegar à Prefeitura de São Paulo, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, financiados pelo PCC e outras milícias e outras organizações criminosas, têm que impedir de chegar por esse meio, porque nós corremos o risco. Vou perguntar para o Bananinha.
Só antes da gente continuar, eu vou pedir, por favor, para que os candidatos não usem apelidos pejorativos para se dirigir aos seus oponentes. Isso não é permitido pela regra dos debates, pode se enquadrar como xingamento ou como ofensa pessoal. Então, se alguém se sentir ofendido, pode pedir direito de resposta, que será avaliado pela nossa comissão arbitral. Então, vamos tentar prezar pelo bom nível do debate. Por favor, candidato, senhor, quem é o candidato para quem o senhor fará a pergunta, de novo, por favor? Vou falar sem perguntar para ninguém, então. Não, por favor, o senhor precisa escolher um candidato. O futuro ex-prefeito. O nome dele, candidato, por favor. O atual prefeito, que é futuro ex-prefeito. O atual prefeito é o Ricardo Nunes. Vamos lá, o senhor tem 30 segundos. No último debate, eu estava terminando a minha fala, falando que o Datena não é homem, e aqui eu ratifico, que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim. E eu quero agradecer a todos os candidatos aqui que não foram solidários. E pode falar aí, Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, lembrando que o candidato que se sentir ofendido pode pedir direito de resposta. Então, eu peço o direito de resposta para a gente poder tentar começar esse debate de uma forma civilizada. Nossa comissão vai avaliar, por favor. Olha, Pablo Henrique, eu fico muito decepcionado com a sua participação nesse processo eleitoral. E digo isso com todo respeito. A decisão do povo de São Paulo sobre o futuro da sua cidade precisa ser respeitada. O que se faz num processo eleitoral? É você colocar suas propostas e até fazer o confronto com os adversários sobre as ideias, sobre o seu passado, que às vezes você discorda, sobre aquilo que você pode fazer. Você chegou só agredindo a todos. É o pai da Tabata, é o da Atena, é o Boulos, é a mim. A Marina você ainda poupou um pouco. Só queria deixar isso registrado, que eu acho que isso é muito ruim para você, te falando como se fosse o teu pai, te deu tantos conselhos lá atrás, como uma pessoa que hoje é o prefeito dessa cidade, e de coração aberto. Vamos tentar fazer um debate de qualidade em respeito à população aqui, em respeito aos eleitores. Eu até vou gastar esse meu tempo para não falar de proposta, mas em respeito a você que está nos assistindo. Nos incomoda essas agressões o tempo inteiro. Nós precisamos elevar o nível. Não é possível qualquer proposta, se você não tiver pelo menos a capacidade de diálogo, a capacidade de respeito com você, que vai decidir o futuro da cidade. Marçal, 45 segundos para a réplica. Falando de respeito, quem já agrediu a esposa, tem um boletim de ocorrência. Se ela te perdoou, a cidade de São Paulo precisa de perdoar. Você podia assumir ser homem de verdade. Quando eu falo que você parece essa fruta, que não pode falar mais porque foi censurado, você acha ruim. Se ela te perdoou, o povo de São Paulo não vai te perdoar. Você quer um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão para me vincular com crime, coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. É interessante que vocês cobram isso, a civilidade, só que eu fui agredido num nível que nunca aconteceu, saiu em todos os jornais no mundo inteiro. E aqui eu tenho que me comportar, aqui eu tenho que fazer a sua cartilha. Você usa dinheiro público, você destrói com tudo aqui, eu tenho que me comportar, sendo que você é o cara que está fazendo o que você está pedindo para eu não fazer. Mais um pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes, 45 segundos para a tréplica. Olha, Pablo Henrique, não é à toa que você, e todas as pesquisas demonstram, é o mais rejeitado. O teu desespero por aumentar a sua rejeição junto ao eleitor de São Paulo, você está despencando nas pesquisas, não justifica essa agressão toda. Não vai ser você que vai vir me provocar. Eu não vou cair no seu golpe. Cair no seu golpe. Aliás, você já tem uma história de vida de dar golpes. Eu vou manter a minha serenidade, a minha tranquilidade, mas eu pediria, respeita a família. Nunca levantei um dedo para minha esposa, eu amo a minha esposa, são 27 anos de casado. Você está usando de um artifício que você ainda não aprendeu, só está aumentando a sua rejeição, você vai despencar mais ainda nas pesquisas. Vamos respeitar aqui a população. Agora é a vez de Tabata Amaral. Para quem será a sua pergunta, candidata? Amanda, bom dia. Minha pergunta é para o Pablo. A pergunta dela é para o Pablo Marçal. Em seguida, a gente vai dar... Quem mais quer direito de resposta aqui? Boulos e Nunes pediram direito de resposta, será avaliado. Candidata, 30 segundos, por favor.
Eu começo dizendo que lamento profundamente pelo que aconteceu no último debate, pelo que acontece aqui hoje, por todos os envolvidos, mas queria dizer que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa, sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai, o que é um desrespeito com todas as famílias que já perderam alguém. Você se arrepende do desrespeito reiterado com a população de São Paulo? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Nós vamos prender o Ricardo Nunes por uma denúncia de desvio de dinheiro de merenda. No último debate, não sou eu que estou chamando, no último debate, o Boulos chamou ele de ladrão de creche, não sou eu, então não tem direito de resposta, que eu não estou te acusando disso. Quem está acusando é a Polícia Federal, mais de 100 envolvidos estão sendo indiciados. Se vocês continuarem deixando esse cara no poder, ele vai usar a influência dele, sabe para quê? Para manter esses desvios. Então é o seguinte, a gente está diante... Ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você, eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, está respondida a sua pergunta. Só que sobre o Ricardo Nunes, ele vai para a cadeia. O povo, naquele anteontem, quando o Datena levantou aquela cadeira para acertar a minha cabeça, e por um milagre eu consegui desviar daquilo, e depois vocês viram, tá o vídeo novo aí, ele arremessou, foi 2. Vocês assistiram um corte onde a cadeira aterriza sobre mim, só que ele fez 2 vezes. E aqui é o seguinte, é uma indignação do povo, podem fazer o que quiser para cima de mim, com a graça de Deus e a humildade do povo e a revolta popular. Nós não vamos aceitar esses canalhas dirigir essa cidade. Eu estou aqui levando pancadas atrás de pancadas, literalmente, mas eu não arrego. E eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai, eu fui injusto com você, eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. Inclusive, acabou o tempo aí. Candidata, 45 segundos. Eu fiz essa pergunta porque eu queria chamar atenção a 2 coisas. Primeiro, Pablo Marçal não se remenda porque ele lucra com isso. E a gente precisa acordar. Ele mente, ele ataca, ele faz seu espetáculo porque ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra em cima da desonra, da miséria das pessoas. Foi assim na Angola, foi assim com o golpe que ele deu, fazendo parte da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil. É assim nos cortes, é assim nos cursos que ele dá. E tem outra coisa, Pablo Marçal não conhece nossa cidade. Diz que o pobre gosta de baixaria. Eu sou uma filha orgulhosa da periferia, de 2 nordestinos. E se tem uma coisa que eu aprendi em casa, é respeito, é educação, é nunca ganhar nada tirando dos outros. Ele... Seu tempo, candidata, 45 segundos para a tréplica, candidato Marçal. Obrigado, Amanda. Todo consórcio comunista que fica me acusando de alguma coisa, me dê aí, se eu estiver devendo, eu pago. Você não falou se aceitou pedir desculpa, você vai continuar magoada com isso. Realmente foi injusto na história do seu pai. Aqui ninguém reconhece nada, eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu acho que eu passei do limite em falar de uma história da família dela. Agora, a gente precisa do poder estatal para ajudar a sua família, porque vários de vocês realmente não conseguem ajudar uma pessoa que está em situação de droga. Alguns aqui estão em situação de droga, querem legalizar as drogas da nossa cidade. Eu posso falar para vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que é livre erra, reconhece, e quem não errou, atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, de fato, seja... Concedido também o direito de resposta a Pablo Marçal. O senhor tem 1 minuto e, por favor, vamos avançar depois disso. Gostaria de pedir para a Rede TV não cortar quando eu estiver na resposta, que vocês cortaram 2 vezes. É que isso está na regra dos debates, candidato. O único, vai cortar exclusivamente... na minha vez, tá bom. Cortar a câmera. Tá, obrigado pelo tempo. É o seguinte, eu nunca toquei nada de ninguém, e se ficar comprovado, manda a lista dos Pix que eu vou pagar. Tem um áudio aí da UOL, eu pedindo na relação de trabalho R$40 pro cara que eu trabalhava consertando o computador, e ele me oferece 20. Nunca toquei nada de ninguém, mas agora vocês estão tocando uma história que meu passado é ressignificado. O do Datena não é. Ele teve que fazer um rebolation sobre assédio sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso 3 vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui.
Ninguém feriu sua honra. Não, Você vai sim. preso, Ricardo Ordem, Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou Você interromper usou sua esse esposa debate. para receber dinheiro de creche. Ordem, Você vai preso por ano que favor. vem. Volte no Prefeito, 28. ordem, Você vai ordem. preso. Agora Eu eu vou vou... colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Dinheiro de criança nas merendas. Componham-se. Você, Para. sua esposa, sua filha- Candidato Marcel, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será cassada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Marçal. Isso não vai mais acontecer desse debate, senão vocês serão suspensos. Termina o direito de resposta, tiramos o direito de resposta e vamos em frente. Tiramos? Não, termine o direito de resposta. Tchutchuca do PCC é o futuro ex-prefeito, vai pra cadeia. Você usou a conta da sua esposa, da sua filha e mais 100 que são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar esse Ricardo Nunes na cadeia. Olha, é uma tristeza que isso aconteça num debate para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina, em que a estrela deveria ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Então, eu peço para que vocês não se exaltem mais. Tabata, eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Perfeito. Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Aproveito a ausência de pergunta para falar de uma das propostas que são mais caras para mim, que é a ampliação da escola em tempo integral. A gente sabe o quanto que nossas mães ficam angustiadas hoje ao verem seus filhos na rua, expostos à droga, à violência. E a gente precisa se lembrar que São Paulo é a cidade mais rica do país. Tem o segundo maior investimento por aluno das capitais brasileiras. Só que essa riqueza não se traduz em qualidade, muito menos em oportunidade. Em apenas 3 anos, durante a gestão do Ricardo Nunes, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Nós caímos 19 posições. Ricardo Nunes vai ser o primeiro prefeito da história, que vai entregar resultados piores no ensino fundamental 1 e 2, em português e matemática, do que ele recebeu. Então, vai ser com foco na alfabetização, ampliando o tempo integral, levando para 50% e depois para 100% das escolas, com robótica, com intercâmbio, com basquete, com toda a cultura e todo o teatro, que a gente vai melhorar a qualidade da educação aqui em São Paulo, cuidando também dos professores. Marina Helena, 45 segundos para a réplica. A população está muito cansada de quem se vende como alguém que veio da periferia, que tem valores na frente das câmeras. E por trás não é transparente. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm, quem paga as suas contas, e a transparência é fundamental. A Tabata andou, sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Aqui é muito importante dizer, eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência e de onde vêm esses recursos. Candidata, a sua réplica. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina.
Com todo respeito, aguarde um processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Mas, dado o delírio coletivo que, infelizmente, contaminou a outra mulher que nós tínhamos aqui, vou aproveitar para falar do intercâmbio. E aí, só trazer uma provocação para vocês. É uma proposta minha. Um aluno, por ano, por escola pública, fará intercâmbio fora do país. É R$50 mil por ano, Fundação Casa, em um ano, R$120 mil. Obrigada, candidata. Marina, em primeiro lugar, deixar bem claro que você teve, das manifestações da data comemorativa ao 7 de setembro, atacando o ministro do Supremo. Até que ponto você acha que atacar as instituições contribui para a democracia brasileira? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para sua resposta. Datena, eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de expressão e ser contra a censura no nosso país. Inclusive, na última, eu perguntei isso ao Pablo Marçal, já fiz essa mesma pergunta à Tabata do Amaral e aos outros candidatos. Eu me preocupo muito, gente, com o que está acontecendo nessa eleição. Eu repudio as baixarias e repudio, sim, os ataques violentos verbais. Mas não é possível que nós, como sociedade, como sociedades, aceitemos a equiparação de uma violência verbal, que faz parte da democracia, com uma violência física. Em qualquer outro lugar do mundo, um candidato que tivesse pego uma cadeira e colocado em risco a vida de outro e atacado com uma cadeira, outro candidato sairia algemado. Algemado. Assim, a nossa sociedade está vivendo com a violência por conta dessa relativização. Eu te peço, Datena, para deixar esse pleito, porque você não tem controle emocional para usar a cadeira de prefeito da cidade de São Paulo. Datena, 45 segundos para a réplica. Olha, cadeirada quem levou foi eu. Por ter sido acusado de um crime hediondo que eu nem passei perto de cometer. Um processo que já está arquivado e que nem falava sobre estupro. Fui acusado de uma forma vil. Isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber. Tem comentário do juiz Bairovic, na capa do UOL, se você quiser ver, que ele disse que foi legítima defesa. Eu fui atacado de uma forma vil, canalha, absurda. A cadeirada quem levou fui eu. Agora, a cena que esse covarde fez para se internar no Ciro devia ter sido internado no 8º andar, que é a ala psiquiátrica. 45 segundos para a tréplica, candidata. E um pedido de direito de resposta de Marçal, mas vamos em frente. Gente, eu queria só retomar o meu tempo, por favor, Amanda. Por favor, gente, volta o cronômetro. 1 minutinho. Vamos tirar o cronômetro do ar. Voltar. Pronto, candidata. Olha, gente, a impunidade no Brasil vem disso, dessa relativização das questões. É como quem acredita que tudo bem colocar uma arma na cabeça de uma pessoa para levar o seu celular para comprar uma cervejinha. A gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. Não dá para comparar nenhum tipo de ataque verbal. Nesse se combate com a verdade. Você tem todo o direito de contar a sua versão dos fatos com um ataque físico. Com um ataque físico. Eu reforço o meu pedido. Você deveria, sim, desistir dessa disputa para o bem da nossa cidade. Candidato, o senhor é autor de um parecer com pedido de arquivamento de processo no Conselho de Ética contra o deputado André Janones, acusado de usar parte do salário de assessores para pagar o próprio cartão de crédito, a conhecida rachadinha. Ao justificar o arquivamento, o senhor disse que Janones não poderia ser punido por algo ocorrido 3 anos atrás, antes do atual mandato dele. Pergunto ao senhor, se eleito, por exemplo, um de seus secretários for acusado de cometer crimes no período anterior, o senhor adotará o mesmo critério? 1 minuto e meio para a resposta, candidato.
Obrigado pela sua pergunta, Estela, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer algo que está sendo objeto de fake news. Eu, primeiro, fui sorteado para ser relator do processo do Janones no Conselho de Ética da Câmara, não foi algo que eu escolhi. E existe no Conselho de Ética um critério, que não fui eu que inventei, que inclusive livrou os bolsonaristas do 8 de janeiro, os deputados que fizeram todo aquele quebra-quebra e a tentativa de golpe, livrou eles de irem para o Conselho de Ética, de que aquilo que ocorria antes do mandato não podia ser julgado nessa legislatura. Isso não é minha decisão, não foi eu que inventei, era uma jurisprudência já aplicada no Conselho de Ética, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Já deixei muito claro, rachadinha para mim é crime, seja do Janones, seja do Flávio Bolsonaro, seja a suspeita de rachadinha em creche aqui em São Paulo, com cheque indo para a conta do atual prefeito, para mim isso é crime e ponto. E se o Janones for condenado pela justiça, que pague. Aliás, o partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes, não me apoia. Para a gente deixar as coisas bem claras, eu vou combater a corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu fizer um mal feito, vai ser demitido. E ponto final. Fazer com transparência o que tem faltado na atual administração. Uma controladoria municipal forte e garantir que o dinheiro de São Paulo não vá para a corrupção. Obrigada, candidata. Candidata, a senhora tem defendido a cobrança de tarifa variável no transporte público de São Paulo. Essa ideia, de acordo com a senhora, é que os passageiros que andam de ônibus nos horários de pico paguem mais do que aqueles que usam transporte em horários alternativos. A senhora diz que a ideia é diminuir o trânsito, só que muitas vezes quem sai dos extremos da cidade não tem a opção de escolher um horário diferente. Lembrando que o deslocamento médio aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, é de quase 2h30 para quem anda de transporte coletivo. A senhora não acha que pode acabar punindo quem mora mais longe, que são os mais pobres e que dependem mais dos ônibus aqui na cidade? Candidata, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, eu não sei se isso foi maldade ou falta de informação. Eu vou acreditar que foi falta de informação, jornalista. Não tem isso em nenhum lugar do meu plano de governo. O que eu defendo, sim, é uma tarifa flexível, que será a mesma nos horários de pico e reduzida nos horários fora de pico. Por quê? Porque isso já é adotado em outros lugares do mundo, como em Santiago do Chile. Isso faz com que as pessoas saiam do horário de pico e vão para os outros horários em que está cheio de ônibus vazio, e assim a gente consegue, inclusive, reduzir o custo total para a sociedade. Isso é bastante importante. Agora, eu queria falar o seguinte: o meu plano principal em relação à mobilidade, gente, é sim o desenvolvimento das periferias. Estou cansada dos candidatos que no final falam muito da periferia, mas só olham aqui para os bairros centrais. O que eu defendo é sim dar o título de propriedade para as pessoas que hoje estão na periferia. O Boulos aqui, ele fala nisso no programa dele de governo, mas apoia, por exemplo, o PT, que entrou no STF para proibir que isso seja possível. A minha principal proposta é desenvolver a periferia para evitar esses grandes deslocamentos na cidade. Candidato Ricardo Nunes, milhares de beneficiários do Bolsa Família na cidade de São Paulo estão perdendo o benefício porque não conseguem agendar a renovação do cadastro único nos postos de atendimento municipais. A sua gestão deixou de receber no ano passado 2,5 milhões do governo federal por atrasos na atualização dos dados. A situação de São Paulo só não é pior que a de Boa Vista. Por que a sua gestão negligenciou o acesso da população mais pobre que depende do Bolsa Família, mesmo tendo recurso para isso? 1 minuto e meio, candidato. Felipe, com todo respeito, só fazer uma correção, nós estamos fazendo vários cadastros para o CAD único. Inclusive, nós criamos um multirão aos domingos. Por quê? Porque domingo nós temos o Domingão Tarifa Zero, que as pessoas vão poder usar o transporte público coletivo para ir até um dos Descomplicas. Eu consegui chegar num ponto muito importante da cidade. Nós temos 32 subprefeituras. Hoje nós temos 32 Descomplicas em todas as regiões da cidade de São Paulo, inclusive
o Descomplica 24 horas no centro, na rua 15 de novembro, onde trabalha no mesmo prédio junto ali o Smart Sampa. Portanto, o que a gente tem feito são os mutirões para colocar o atendimento necessário para as pessoas fazerem o seu cadastro do CAD único. As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas sabem, nós fizemos o último mutirão na Zona Leste. Então, estou fazendo mutirão na Zona Sul, mutirão na Zona Leste, na Zona Oeste, e você pode ter esses endereços de fazer os seus mutirões no domingo, que você usa o transporte gratuito, ou se dirigir a um dos CATs, porque a gente só tinha o atendimento para fazer o CAD único dos nossos serviços da assistência social. Nós ampliamos, junto com a Secretaria do Trabalho, atendendo junto do CAT e também o atendimento em todos os nossos 32 Descomplicas. Então, o que tem, por parte da Prefeitura de São Paulo, Felipe, é um esforço de poder colocar à disposição da população a possibilidade de fazer o seu cadastro e poder, assim, receber os seus benefícios. Obrigada, candidato. A eleição de São Paulo está hoje polarizada. Por que as pessoas do campo progressista, Tabata, deveriam votar na senhora e não em Guilherme Boulos, que hoje está à frente e parece ter mais chances de vencer? A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Tiago, muito obrigada pela sua pergunta. São muitas as razões e me permita trazer uma delas. Eu sou hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno. Pesquisem a Atlas, isso mostrou inclusive que eu ganho com muita margem do atual prefeito Ricardo Nunes, ganho com muita margem de Pablo Marçal, e acho que o fato de eu ser hoje a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno, o que não é o mesmo para os meus adversários, é porque as pessoas estão cansadas dessa baixaria. Elas estão cansadas dessa polêmica que só serve para fazer fumaça e esconder os muitos BOs e esqueletos que cada um aqui tem no seu armário. Eu estou aqui falando de proposta. Me preparei muito, montei um baita time com grandes nomes da centro-esquerda, centro-direita. Como deputada, mostrei que sei dialogar, mas também entregar serviço. Aprovei absorvente na escola, aprovei o pé de meia que eu escrevi, está mudando a vida de quase 3 milhões de jovens, e vale dizer, levantar cartaz, fazer militância, escrever um post é uma coisa. Você, depois de um governo desmontar palanque e trabalhar com quem é diferente de você não ficar refém da sua militância, não é só sobre posicionamento em relação à economia e ditaduras de esquerda mundo afora. É sobre a gente ter alguém que vai trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula, que vai estar menos na rede social e mais na rua, trabalhando por cada um de vocês que nos acompanha nesse momento.